Vamos lá, que eu tenho reunião online hoje na empresa. A gente vai trabalhar mais um pouquinho o livro Acres de Diamante. Ei, perdão, esse era da vez passada, né? Nesse sentido que eu estou ainda um pouco atrasado, né? Pobreza, está aqui, riqueza e prosperidade. Pobreza, riqueza e prosperidade. Então tem um ponto muito legal aqui. A Lucélia acordou cedo aí, antes estava na igreja lá com a galera. Tocas de raposa e ninho de pássaro. Grande parte do mal-entendido sobre a condição financeira de Jesus vem de uma história contada em ambos os evangelhos de Mateus e de Lucas. Jesus andava por uma estrada com seus discípulos, quando um homem gritou: "Eu te seguirei por onde quer que você for ou que fores." Com seu estilo peculiar, Jesus respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça." Então Jesus virou para o outro homem e disse: "Siga-me." Esse homem queria seguir Jesus, mas tinha uma razão prática para não poder ir imediatamente. Ele disse: "Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai." Jesus parecia um pouco irritado com a resposta do homem. Então respondeu: "Deixe os mortos sepultarem seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Algumas pessoas estão convencidas de que Jesus estava dizendo para o homem que ele não tinha uma casa e que seguir significava dormir ao ar livre. Isso parece uma conclusão racional. Até investigarmos um pouco mais a fundo, considere a história da última ceia. Jesus precisava de um lugar onde pudesse sentar 13 homens, incluindo Jesus e os 12, além de uma pessoa que preparasse a refeição e a Páscoa para todos eles. A propósito, preparar uma refeição de Páscoa, de acordo com a lei judaica, para um grupo daquele tamanho, não era uma tarefa pequena. Ainda assim, Jesus tinha tudo sob controle. Bom, pessoal, vamos caminhar um pouco aqui. Bom dia, Elderson. Seja bem-vindo ao grupo. Vamos caminhar um pouquinho aqui dentro desse assunto que na segunda-feira, na quarta-feira, eu desci e eu tive uma revelação, uma experiência com o papai muito forte em cima desse texto sobre aonde que ele coloca as raposas do céu. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas você vem e anuncia o reino de Deus. Então, uma das coisas que Jesus trouxe era a questão da renúncia. E a questão da casa é uma questão de acomodação, ter algum lugar, uma justificativa bem explicada para não estar inteiro na obra de Deus. É um coração firmado, né? Eles queriam seguir a Jesus, mas queriam ter as justificativas, queria ter um ninho, queria ter um lugar para voltar, queria ter uma casa para ficar, queria ter um lugar. Naquele momento daquele chamado, a grande chave da palavra é prioridade. A gente diz muito repetidamente, né? Buscar o reino e a sua justiça. Mas não era a prioridade daquelas pessoas seguirem Jesus. Havia um custo, havia de fato alguma coisa, uma renúncia. Então, muitas vezes, a gente não tem um nível de comprometimento à altura daquele que Deus quer trazer para a vida da gente. Deus tem um comprometimento com cada um de nós à medida que nós nos comprometemos em servi-lo, em segui-lo, em ser verdadeiro. Eu fui viajando ali na questão de uma raposa, da astúcia, da expertise, de alguém que quer se adaptar, ou que o reino venha se adaptar à sua agenda, à sua programação. E muitas vezes, para nós, de fato, seguirmos ao Senhor, dentro de nós precisa ter uma renúncia. O que eu estou pronto para renunciar? A gente falou agora cedo, quando ele disse: falta-te uma coisa.
falta-te uma coisa. O que falta? O que está faltando? O que você precisa? Né? Falta-te uma coisa. Então, Josué está falando lá, né? Covil o ninho, lugar de reprodução. Muitos pensam, verdade, é produzir, né? Produzir. Eu tenho visto muita a questão da reprodução na questão da intercessão, né? Na oração. Gerar o teu milagre. Ana gerou o milagre que ela precisava, indo até o altar, derramando as suas lágrimas em Deus, o relacionamento, o ouvir a voz, a testificação. No dia que Deus imprimiu, que o Eli libera a palavra e diz que a bênção já havia liberado, porque entrou dentro do propósito, quando ela estava disposta a renunciar ao que ela mais queria, né? Que ela disse: Pai, se tu me deres um filho, eu te entregarei de volta, e depois Deus dá mais filhos a ela. Mas quando ela consegue linkar o que ela está orando ao que Deus deseja, quando ela cruza o desejo dela com a vontade de Deus, né? Aí há aquela cruz, há um cruzamento, e Deus atende, porque ela queria um filho, mas Deus precisava de um profeta, o profeta Samuel, o que ungiria reis, e esse foi gerado em milagre, foi gerado em oração. Então, estou falando isso por causa da renúncia, quando ela pôde entender que o que ela mais queria precisava, antes disso, ter entregue. Eu já vi muita gente perder bênção porque lutou para tanto querer uma coisa, e quando tem aquela coisa, põe o coração naquilo, põe a prioridade naquilo. A prioridade, se é um carro, virou o carro. Já não é mais a igreja, já não é mais o Senhor, já não é mais o Deus. Estou falando duro hoje, né? Já não é mais o reino, né? A prioridade já bateu ali, já mudou há muito tempo. Então, Ana sacrifica o que ela precisa, o que ela quer, recebendo o que ela quer e devolvendo para Deus, tendo em Deus a prioridade. Deus pode usar o tipo de oração. Então, muitas coisas que nos faltam estão conectadas a propósito que Deus quer liberar. Enquanto a gente não descobrir qual é o propósito daquilo que nós queremos, as orações parecem que ficam interrompidas. Quando eu oro por alguém doente, uma das coisas que eu sempre falo: Pai, o propósito não é ele melhorar. O propósito é saber quantos vão conhecer ao Senhor quando ele melhorar. O propósito é que ele volte melhor do que ele está. O propósito é que aquele tempo de batalha faça com que ele enxergue, né? O próprio Saulo, quando foi alcançado, ele foi abatido e ele ficou cego por 3 dias, porque ele precisava mudar o que ele estava vendo. E aquele fato do que ele sofreu testificou que ele precisava mudar. E quando ele levanta, ele começa no processo de agora enxergue com os meus olhos. Nós precisamos operar da base de Deus. Precisamos operar da base do reino. Quando a gente começar a andar não pela carne, mas a mover-nos pelo Espírito Santo, as coisas vão completar na vida da gente, né? Olha aqui, às vezes priorizamos a vida terrena e esquecemos a vida espiritual. Isso realmente atrapalha o nosso crescimento. A participação aqui do meu amigo, glória a Deus. Então, isso é verdade, gente. A nossa, o que eu decido agora vai decidir o que Deus vai fazer depois, né? A prioridade para uma mulher e uma criança, quando era viúva de Sarepta, era fazer aquele último bolo, e o resultado final era a morte. Ou seja, eu vou fazer uma comida para mim, para o meu filho, e a comida vai acabar, porque a última comida, a comida que nós temos, a última farinha, o último azeite, a mente dela bloqueou e disse que era o último azeite. Mas quando chegou o profeta então olha e diz: faça um pouco disso para mim, primeiro para mim, prioridade, primeiro para mim, me dá um pouco. Não pediu tudo. O que não estava dando para 2, reparte para dar para 3. Entrega agora, renuncia. Ela podia ficar numa visão limitada ou entregar. Quando ela libera, quando ela entrega, ela sacrifica o que ela precisa para honrar o Deus que libera a promessa. A promessa, ela supera as circunstâncias que a gente está vivendo. Aquela atitude daquela mulher que Jesus
menciona que haviam tantas viúvas em Israel, mas essa viúva de Sarepta foi aquela que especificamente foi enviado o profeta, porque a grande palavra que muda de chave na vida da gente chama-se fé. Essa é uma palavra que muda e coloca a gente numa chave poderosa. Mas eu quero falar algo para você aqui muito sério, muito legal também. Quando Pedro sai do barco para andar, ele está num nível de visão terrena, de uma prioridade que era ficar no barco na hora de uma tempestade. Mas ele olha para Jesus e disse: se é o Senhor, manda que eu também ande aí, manda que eu também vá. Quando ele está pronto para sair do nível terreno, do nível natural, para entrar num nível sobrenatural, porque aquele nível que ele andava era onde ele ficava, era onde ele estava acomodado. Lembra da toca? Lembra do ninho? Às vezes estamos no ninho, mas a gente cresce quando a gente sai do ninho. Quando Jesus apontou para aquelas pessoas que as raposas e as aves têm ninhos, têm toca, as raposas tocam, ele estava apontando que o Filho do Homem já estava num nível, já havia saído de tudo que o acomodava para andar no Espírito. Então, quando ele pisa, né, voltando para Pedro, sai e pisa, ele está andando em um território sobrenatural. A tendência era que aquilo agora fosse o natural. O nível que nós entramos não pode nos incomodar, porque se aquilo te incomoda, a tua tendência é retornar ao passado e retornar àquele nível antigo. Quando você está andando na água e está vivendo o natural, a água, o natural, ou seja, o sobrenatural para muitos, virou natural para você, porque era natural para Jesus. Pedro anda, mas à medida que ele entende o desconforto e ele vê que está fora da realidade e a mente não estava preparada, transformada para se adaptar ao que é externo, aquele externo invade a vida dele a ponto dele voltar ao antigo. Sempre que você estiver vivendo algo e a tua mente bloquear e dizer: meu Deus, isso é demais para mim, meu Deus, como é que pode isso? Você está questionando. Agora, quando você entra naquela área nova e consegue se adaptar, porque a grande chave para esse tempo, querido, se eu tenho escutado até, escutei do Didi Jakes, vendo o Didi Jakes, ele fala, tinha um QI, que era medindo o coeficiente da inteligência, o QE, se falou muito pelo emocional, como o emocional influencia, mas hoje é o QA, que é o quê? A rapidez em se adaptar numa nova fase. Se usou o novo normal. Para o Pedro, o novo normal era andar sobre as águas, mas ele não conseguiu, ele conseguiu, mas a Bíblia... Eu fiquei perguntando por que Jesus disse para ele assim, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Falei, meu Deus, quem sai do barco não tem uma pequena fé. Mas Jesus tem que... Ele afunda, tem que pegá-lo e tem que retornar ele para o nível antigo. Ele retorna ele. É como se Jesus pudesse estar assim, indignado. Se a gente fica aqui mais meia hora, uma hora andando, mais gente vão ver que é possível. E mais gente vai começar a deixar o seu barco. O que Deus vai usar você, que você vai fazer nesse tempo, vai tocar em outras pessoas, que elas vão começar a sair do barco para viver o natural em meio ao sobrenatural. Isso é o que Deus tem para nós, isso é o que Deus tem para cada um de nós. Então, o livro vai tratar pobreza, riqueza e prosperidade da gente desbloquear nossa mente. E aqui tem uma parte que a gente vai chegar muito forte sobre isso. Eu quero dar um salto aqui para o capítulo 2, para ler e falar com você algumas coisas que o livro traz sobre isso. Então, o que Deus nos chamou para andar? No sobrenatural. De que maneira? Que agora o sobrenatural vai viver em um natural. Então, você vai entender bem agora sobre algo que o autor do livro passou e
como ele teve uma solução de um pagamento de uma dívida muito alta. Como ele começou a liberar sua mente. Eu quero, nos últimos 9 minutos que a gente tem, começar a descortinar isso para você. Isso é uma grande importância, né? A esposa dele, Kate, e eu vendemos os nossos 4 negócios e nos mudamos para Redwood, Califórnia, em dezembro de 1996, para começar a escola da Bethel, de Ministério Sobrenatural. A venda das nossas lojas de autopeça deveria nos fornecer cerca de $250 mil de lucro pelos nossos 20 anos de trabalho. Uma grande marca de autopeça chamada Big A Auto Parts, né? Com uma empresa publicamente negociada por $500 milhão. Assinou o contrato para comprar as nossas lojas em meados de 94, mas, de algum modo, eles conseguiram atrasar nosso pagamento por 18 meses, quando nos garantiam constantemente que o dinheiro sairia na próxima semana. Então, mudamos para Redwood com a garantia que estaríamos com aquela verba, com aquele dinheiro. Vamos lá, presta atenção que essa história é fantástica. Fantástica. Um mês depois, chegamos a Bethel Church. A Bethel Church é a igreja do Bill Johnson. E a empresa que tinha comprado a nossa empresa, que ainda não tinha pago, faliu. Consequentemente, não apenas não tínhamos $250 milhão, que eram os 250 mil, para nos sustentar, enquanto construímos a escola sobrenatural, lá na igreja da Bethel, mas também devíamos repentinamente $1,4 milhão. Eles mudaram, pararam tudo, venderam tudo, não receberam, e agora estavam devendo $1,4 milhão, isso em dólares. Pensa, calcula aí na tua cabeça. E nós fomos para trabalhar na Redwood, até que a escola pudesse estar pronta e nos sustentar. Não tínhamos qualquer renda para pagar nossas contas pessoais ou mesmo alimentar nossos filhos. Da noite para o dia, perdemos tudo, nossos negócios, casa, nossos filhos, cresceram quase todos os nossos bens terrenos. Na semana seguinte, encontrei com o Bill Johnson, o presidente da igreja Bethel Church, para explicar a nossa situação e falar que estávamos saindo da igreja. Contei que teríamos de abrir o processo de falência, procurar emprego, a fim de que pudéssemos quitar nossa dívida o máximo possível. Quando terminei minha longa e detalhada explicação, os que estavam me acompanhando, como os presbíteros, um levantou e disse, isso aqui que eu achei legal, gente. Fala, amor, nós somos uma família. Nós somos uma família. Família permanece unida em tempos difíceis. Por isso, não queremos que vocês vão embora. Além disso, acreditamos que Deus pode fazer o impossível. Portanto, quero pedir que não declarem falência por 6 meses, enquanto oramos por um milagre financeiro para vocês. Veja bem, você vai montar uma escola sobrenatural e você está com a dívida. E Deus, de repente, toca a igreja, que tem um papel de ser uma família. Isso aí é algo que tem conectado muito no meu coração, e diz para ele, né? A gente quer levar as coisas do espírito no natural, mas se a escola e o propósito que você tem de construir tem o nome de sobrenatural, o sobrenatural só acontece quando vem tragédia, quando vem impossibilidade. A característica para acontecer um milagre é que haja alguma coisa que possa gritar por esse milagre. Quando estavam cercados, o Mar Vermelho na frente, era uma grande oportunidade para Deus realizar milagre sobrenatural. Isso eu estou dizendo, o nível de sobrenatural. Normalmente entramos em pânico, traçamos nosso projeto, ele falou, vou arrumar um emprego, vou voltar, era a declaração dele. Vamos ver o que aconteceu aqui, nesse ponto aqui, para a gente caminhar junto aqui. Vamos lá. Bora, tá comigo aí, né? Pediu 6 meses, né? E perguntou de maneira segura. Pensei comigo mesmo, o que eu tenho a perder? Então concordei, esperar 6 meses, como os presbíteros pediram. Mas não tinha a menor ideia do que ia acontecer depois, porque estava
preparada uma guerra que se iniciaria dentro de mim como resultado. No mês seguinte, fomos milagrosamente perdoados de mais de $900.000 da nossa dívida. Alguns meses mais tarde, a Administração de Pequenos Negócios, a APN, concordou em reduzir um empréstimo de $247.000 para $11.000 em dinheiro, ficando acertado que os pagaríamos em 30 dias. Um dia antes do fim desse prazo, olha bem, perto do fim, um homem que não conhecíamos, direcionado por Deus em um sonho, deu-nos um cheque de $30.000. Não dá para simplesmente inventar esse tipo de coisa. Podemos pagar nossa dívida com a APN e outras contas também. Nos 3 anos seguintes, toda a nossa dívida foi paga e perdoada. Maravilhosamente, certo? Mais ou menos, com exceção de que isso desenterrou um problema tão arraigado em mim que eu não fazia ideia que estava lá. Muitas pessoas, como um homem que mencionei, estavam nos dando dinheiro à torta e à direita. Aceitei o dinheiro deles porque estava desesperado, mas também fiquei com vergonha de mim mesmo. A ideia de que as pessoas estavam nos ajudando simplesmente porque nos amavam, sem esperar qualquer coisa em troca, levou-me a uma crise de alma. Evitei todos que nos ajudavam como se fosse uma praga, não entendendo o porquê. Até uma noite especial que nunca mais esquecerei. Na verdade, aquela noite tive um impacto tão dinâmico em minha vida, e contei essa história em alguns dos meus livros anteriores. Não vou recontar toda a coisa aqui, mas um resumo: depois de muito evitar esse homem que me deu um presente tão generoso, Deus falou comigo e disse que a razão pelo qual eu evitava as pessoas que nos ajudavam era porque eu não sentia digno do amor e da generosidade delas. Durante aquela noite, o Senhor revelou camadas por camadas do ódio que eu sentia contra mim mesmo e da minha baixa autoestima que me atormentava desde que era criança. Então ele disse: é hora de você amar a si mesmo do jeito que eu amo você. O mandamento, a pastora Marisa fala muito sobre isso. Ame as pessoas da mesma forma que você ame a você. E tem muita gente que não gosta do que vê no espelho, não se ama, tem baixa autoestima. Estava impressionado. Fomos donos de 9 negócios e 20 anos anteriores, naquela noite, repentinamente percebi que eu tinha uma mentalidade de pobreza. E isso é legal, que o livro vai começar a tratar agora a questão da mentalidade de pobreza, que me impedia de alcançar a prosperidade. Apesar do fato de quase sempre nossos negócios foram muito bem, minha baixa autoestima sabotou nossa prosperidade. Todas as vezes em que começávamos a prosperar, eu encontrava algum jeito de jogar fora nossa riqueza em algum negócio mau. Então ele começou a se auto-sabotar. O grande apóstolo João abordou um assunto em uma oração por aquele que pastoreava, escrevendo: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso aí é um entendimento interessante. Bom dia, mamãe. A prosperidade da alma. Em outras palavras, a prosperidade da alma determina o nível de riqueza e de saúde que nós experimentaremos. Isso lembra de um ditado que eu ouvi há muito tempo, mais ou menos assim: se você precisa de dinheiro, não peça por ele. Pergunte-se por que você precisa dele. Nunca entendi até aquela experiência com um homem que me deu uma grande quantia de dinheiro. Com o passar do tempo, entendi que se você coloca as pessoas em um ambiente externo, que elas creem ser melhor do que o ambiente interno delas, elas reduzirão esse ambiente externo para se conformar com o ambiente interno que ela imagina ter. Eu gosto do bispo JB quando ele fala sobre expandir e crescer primeiro por dentro, para depois conseguir expandir por fora.
Então, se por dentro tem mentalidade de pobreza, tem bloqueios do nível que o Senhor pode colocar você, lembra quando eu disse sobre Pedro andando nas águas? Por dentro, ele não se sentiu confortável, mas quando a mente começa a abrir para viver em você primeiro, para depois transmitir lá para fora, isso muda tudo. E aí, por isso que Chris Vallotton chega a dizer, quando você está ali apertado, diminuindo, você tem tendência a diminuir, se auto-sabotar. E aí você volta para o nível anterior. E Jesus só te leva de volta para lá, porque se ele te deixar ali, você vai morrer. Então ele te leva, mas ele não está feliz de te levar da onde você já tinha que ter saído, do teu ninho, da tua toca. Palavra de hoje, saia da tua toca, saia do teu ninho. Viva o sobrenatural. Eu quero terminar por aqui, orando contigo, abençoando você. Hoje nós não colocamos convidados por causa do tempo. Mas divulgue, passe para alguém. Comece a orar a Deus para trabalhar em você, esse desbloqueio da tua mente, para trabalhar esse crescimento. Muito feliz por você estar conosco. Fatinha, a Gláucia, Josué, Regina, Alex, meu amigo da BV, Rosângela, Lucélia, Elderson Lima, Schneider. Deus abençoe. Tem também aqui a Anne. Deus abençoe você. Deus abençoe Lucélia. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Muito bem, mamãe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Obrigado, Fátima. Deus abençoe. Aproveite o livro. Leia com carinho. Dedique esse tempo ao Espírito Santo. Ele te abençoar. Papai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome por mais uma live, por mais um compartilhamento de graça, de bênção, de chave, que mais e mais o Senhor esteja abrindo a nossa mente, que possamos conectar poderosamente contigo, que possamos ter essa expansão interna, Pai, para que não venhamos a diminuir, Senhor, quando um novo ambiente chegar, reduzir, porque nós mesmos estamos bloqueados de estarmos desconfortável no nível que tu queres nos levar. Leva a igreja como aquele jovem, né? Uma coisa te falta, e essa coisa podia ser tudo. Que tenhamos propósitos de orações que cruzem com o Senhor, que as nossas orações sejam muito mais do que egoístas, focando em nós, terminando em nós, mas que ela possa atingir o próximo, atingir o teu reino. Pedimos para o teu reino vir, mas oramos focados naquilo que é terreno, que o Senhor invada a terra, que nós possamos ministrar dessa visão espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Viviane, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Fatinha já está lendo o livro. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Então a gente fica por aqui. Uma boa sexta-feira. A gente está perdido, né? Esses feriados. Quarta-feira pensei que era segunda, hoje eu estou pensando que é quarta. É sexta-feira. Deus abençoe sua vida. Mais e mais, mais e mais. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o mês da maturidade. Aleluia, aleluia. Graça e paz. Abraço a todos.